Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. O Ibovespa apresentou alta de 2,34%, voltando a fechar acima dos 38 mil pontos, dentro do que a gente tinha falado, esse patamar estabelecido aqui de resistência, seja no gráfico diário ou mesmo no gráfico intraday. Se traçar aqui a região dos 38 mil pontos no G60, fica claro aqui essa região como ponto de suporte. A partir desse momento, dentro já do que eu falei na última videoanálise, seria interessante acontecer o que para o Ibovespa consolidar um movimento de subida no gráfico diário? Gerar sinalização de alta no gráfico intraday, se sustentando acima dos 38 mil pontos, ou seja, não mais voltar para baixo desse patamar. No mini índice, recomendei uma operação primeiramente na ponta vendedora, no início do pregão, olhando aqui, jogar aqui um gráfico de 10 minutos, abriu caindo com gap de baixa, essa aqui foi a abertura do pregão. Dentro desse movimento de subida, se viesse a perder aqui, gerasse um topo abaixo desse gap, abaixo dessa região aqui, ó, que eu estou traçando uma linha horizontal, que era esse antigo suporte, agora tinha virado resistência, inclusive gerando esse candle de reversão, mas sem confirmação. Enfim, se gerasse alguma sinalização de baixa, seria a possibilidade de venda. A venda foi abortada porque deu continuidade ao movimento de subida e terminou fechando no G60 a segunda hora de pregão acima do gap de baixa. Então foi um ponto positivo e a partir desse momento eu recomendei uma compra depois dessa correção mais fraca, uma correção mais no tempo, algo semelhante a uma flâmula ou uma bandeira, enfim. O resultado final é a mesma coisa, é semelhante à formação, à questão da impulsão do movimento de subida. Recomendei uma compra aqui no mini índice. Gerou um movimento de subida, como já tinha um movimento mais prolongado de alta no gráfico de 10 minutos, dando aqui um zoom menos, e batendo num patamar novamente agora de resistência aqui anterior, eu optei por encerrar a posição quando o mini índice fez esse candle de indefinição, ameaçou romper aqui para cima e não se sustentou num gráfico de menor periodicidade ainda acima desse patamar. Então eu encerrei a posição comprada, apresentando então um ganho na operação de 0,48% e no capital total 0,55%, que foi uma posição com a recomendação aqui de 116% do capital total, uma alocação de capital maior. No entanto, a gente observando aqui o gráfico de 10 minutos, observe o tanto que andou aqui para cima sem muita correção. Isso aqui foi a abertura do mercado americano, esse candle aqui, o que eu estava atento a ter mais um ou dois candles aqui para baixo para buscar uma nova entrada. Esse era o meu objetivo, até porque já tinha superado a máxima do pregão anterior. E não deu tempo de passar essa entrada, até porque foi um candle só que veio para baixo, jogou tudo aqui para cima. Infelizmente não consegui passar essa recomendação de compra novamente no mini índice. Enfim, e depois disso, quando gerou correção, já estava muito lá em cima e optei por não fazer mais essa entrada. Para o próximo pregão, como gerou um movimento forte para cima, superando o máximo dos dois pregões anteriores e fechando acima do gap, fica mais para a ponta compradora. Ideal é que aconteça algum movimento corretivo aqui no G60 para se ter uma melhor relação risco-ganho aqui para cima, enfim, buscando a operação de day trade a partir do próximo pregão e no mini índice. No dólar é algo semelhante, o dólar fechou muito bem o dia, voltou para cima de um patamar que era para ter funcionado como era, não necessariamente que era para ter funcionado, é um patamar que foi resistência, foi superado, não conseguiu se sustentar acima como suporte. Depois que volta para baixo, passa a funcionar na questão da mudança de polaridade, é um patamar de possível resistência, mas conseguiu fechar acima e agora volta a ser um patamar a ser avaliado como suporte, como região de suporte. Logo, depois desse movimento forte de subida no mini dólar, retorno do preço no G60 mais interessante para a ponta compradora, pensando em day trade, principalmente se conseguir logo no início do pregão superar a máxima de hoje, que foi de 4.119, para na sequência buscar a operação após correção, melhor ainda, do G60, para buscar compra ali no gráfico de menor periodicidade, no gráfico, por exemplo, de 10 ou 15 minutos, fundo ascendente. Na sequência, comentando aqui PetroR4, a Petro teve um dia de forte alta, 8,81%, conseguiu fechar acima do gap. O candle de indefinição que tinha perdido no pregão de ontem não gerou nova mínima, rompeu para cima, dando novamente uma nova sinalização de um movimento de subida. Desta vez a Petro conseguiu fechar acima do gap, diferentemente da outra vez que tinha um gap de baixo
um gap de baixa aberto aqui no gráfico diário, não conseguiu por 2 pregões consecutivos fechar acima, e agora fechou acima e fechou muito bem. Então, da mesma forma aqui, buscando algum tipo de operação na Petro, ideal seria também alguma movimentação para baixo no próximo pregão, buscando aí essa possibilidade de entrada na ponta compradora em cima da Petro, focando até um pouco mais na operação até de day trade na ação. Vale 5 conseguiu confirmar o que a gente tinha comentado na última videoanálise, na possibilidade de se buscar uma compra contra a tendência, visto que ficou com a cara, eu até mencionei isso, ficou com a cara de iniciar um movimento de subida dentro do que ela apresentou no pregão anterior. Conseguiu confirmar com alta de 5,28%, fez também mais um movimento forte para cima, voltando até a superar aqui em oscilação esses topos anteriores. Da mesma forma comentado, seja no IBOV ou na Petro, ideal que a movimentação seja para baixo ou movimentação lateral, ocorra alguma movimentação de correção desse movimento de subida para buscar uma entrada na ponta compradora, até mesmo de day trade na Vale 5. BBS 3 resolvi arriscar novamente numa compra no ativo se depois da abertura em baixa, vindo para baixo dos 12,71, só que não ficou mais do que a primeira hora de pregão abaixo desse suporte aqui 12,71. Conseguiu se sustentar acima. Se conseguir superar a máxima do dia, foi a minha expectativa de conseguir superar a máxima do dia e poder romper a máxima do dia anterior, 12,95. Cheguei até a escrever isso depois que acionei a compra na BBS 3. Que mais importante seria superar os 12,95 para trazer uma perspectiva melhor para a operação. Por outro lado, se voltasse para baixo dos 12,71, seria algo negativo para a operação e por esse motivo eu encerrei aí no leilão de fechamento, quando fechou em 12,70 abaixo dos 12,71. Então foi uma operação que trouxe uma perda na operação de 0,94% e no capital total uma redução de 0,15%. BBDC4, por outro lado, conseguiu fechar aqui em alta, BBDC4. Para quem lembra da análise que eu comentei da BBDC4, seria interessante ela romper essa região e usar essa região aqui como suporte. Então, no próximo pregão, seria interessante ela se sustentar aqui na primeira ou segunda hora de pregão acima desse patamar e gerar alguma sinalização de alta para buscar alguma compra em cima da BBDC4, tentando pegar a continuidade desse movimento aqui de subida. CCRO3, caindo na situação dos ativos que eu comentei, tiveram um movimento de alta mais forte, assim como um mini índice, o dólar também. Pegando aqui CCRO3, dia forte de alta, 5,27%, rompeu máximas anteriores, forte movimento de alta no G60, movimentação também para baixo seria interessante para se buscar compra de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. BVMF3 é algo semelhante, fez um dia forte de alta ali em torno de 3,12%, mas parou em cima do patamar de resistência, essa configuração um pouco inferior à da CCRO3. Mas avaliando aqui a forma como está vindo aqui, ou pode vir esse movimento de baixa no G60, também é outro ativo interessante para ficar atento, tentando pegar a movimentação em uma nova sinalização de alta, logicamente acima dos R$10. Abaixo dos R$10, voltando na realidade para baixo dos 10,10, já ficaria um retorno muito grande para se buscar uma compra, no meu entender, na BVMF3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até a nossa próxima análise.